Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu vim aqui falar de Vasco. Vascaíno acordou com uma pergunta na cabeça nessa quarta-feira. Quem é Anangonó, possível reforço do Vasco para o ataque para esse restante de temporada de 2019? Bom, e eu, claro, fui atrás de alguns números, alguns dados e informações do jogador para responder essa pergunta para vocês. Mas antes de eu fazer a análise aqui do jogador, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, que isso ajuda demais o trabalho aqui, beleza? Bom, mas quem é Anangonó? Um torcedor vascaíno que é melhor de memória talvez se lembre dele da Sul-Americana de 2018. Ele foi o centroavante da LDU que marcou 2 gols naquela vitória de 3-1 dos equatorianos sobre o Vasco no jogo de ida da segunda fase da Sul-Americana, lá em Quito. Os 2 gols dele marcados de cabeça. O Vasco acabou eliminado depois de São Januário, mesmo vencendo por 1-0. Chegou a dar uma pressão ali em cima da LDU. O Vasco quase conseguiu a vaga, mas acabou saindo muito por conta desses gols. Uma outra partida que talvez os vascaínos se recordem foi já em 2019, mas não foi contra o Vasco não. Anangonó marcou também contra o Flamengo na Libertadores desse ano, numa vitória equatoriana por 2-1, de virada. Até o Bruno Henrique tinha feito 1-0, e o Anangonó empata quase no finalzinho do primeiro tempo, e a LDU consegue virar em cima do rubro-negro. Dessa vez o gol não foi de cabeça, mas vem de uma infiltração dele pelo meio, um lançamento longo que ele recebe e toca de direita na saída do Diego Alves. Mas apesar desse surgimento dele nesses últimos meses, pelo menos em relação ao cenário nacional aqui, marcando gol contra clubes brasileiros, Anangonó está longe de ser uma jovem revelação sul-americana, um novato no mercado. O atacante tem 30 anos de idade, já começou a carreira lá em 2009, vestindo a camisa do Barcelona de Guayaquil, mesmo Barcelona que o Vasco enfrentou lá na Libertadores de 98 e venceu. E nesse mesmo ano que ele estreou como profissional, em 2009, ele participou da seleção equatoriana sub-20, disputando o sul-americano da categoria, que tinha também o Rojas, atacante do São Paulo, que se lesionou no ano passado, é dessa mesma geração. Em 4 jogos da competição que ele disputou com o sub-20, ele foi reserva em todos os jogos, mas ele deixou sua marca no campeonato. Foi dele um dos gols do empate em 2-2 com a Argentina. A Argentina que tinha o Tobi, o Cristaldo, que jogaram pelo Palmeiras, passaram aqui pelo futebol brasileiro. Tinha o Lísio também, que jogou no Botafogo. O Equador acabou sendo eliminado da competição, mas o Anangonó fez ali o seu golzinho, conseguiu ter um certo destaque na competição, mesmo não sendo titular. Só que essa expectativa em cima dele no início da carreira, que ele teve indo para a seleção, despontando ali ainda novo, com 19, 20 anos de idade, acabou não se confirmando nos anos seguintes. Nos 7 primeiros anos dele de carreira como profissional, além do Barcelona, onde ele foi revelado, ele passou também pelo El Nacional, também do Equador, Argentino Júnior, da Argentina, o Chicago Fire, dos Estados Unidos, LDU, novamente do Equador, e pelos Leones Negros, do México. E apesar do histórico recente dele de gols, principalmente contra brasileiros, os primeiros anos dele da carreira não foi muito de artilheiro não. Segundo números do site O Gol e do Transfer Market, entre 2009 e 2017, ou seja, nos seus primeiros 9 anos de carreira, Anangonó marcou 10 ou mais gols apenas 2 vezes. Em 2014, já com 25 anos de idade, quando balançou as redes 13 vezes em 41 jogos pelo Chicago Fire, dos Estados Unidos, e pela LDU. Ele defendeu ali os 2 times na mesma temporada. Depois, só em 2016, quando ele marcou 14 vezes em 44 jogos, novamente jogando pela LDU e pelos Leones Negros do México, que ele voltou a marcar mais de 10 vezes numa mesma temporada. O grande ano do Anangonó, então, na verdade, foi esse 2018, quando ele marcou 19 gols em 40 jogos pela camisa da LDU, já na terceira passagem dele pela LDU. Ele chega na LDU a primeira vez em 2014, acaba sendo emprestado para o futebol mexicano, para o futebol americano, ele vai e volta muitas vezes e acaba tendo mais de uma passagem pela LDU, essa agora já é a terceira dele. Ou seja, o Anangonó é um jogador que surgiu como promessa ou com uma certa expectativa ali no início da carreira, quando ainda defendia o Barcelona de Guayaquil, rodou por muitos clubes, tem a sua carreira muito ligada à LDU, que foi onde viveu o seu melhor momento e por onde disputou mais jogos e marcou mais gols. Foram 129 partidas com a camisa do clube equatoriano e 45 gols marcados.
mas que só foi viver seu auge da carreira, pelo menos até agora, aos 29 anos de idade, quase 30. Agora ele já está com 30. A melhor temporada dele foi no ano passado, quando ainda tinha 29. Então está longe de ser uma peça para repor a saída do Maxi Lopes. Ele não tem a mesma qualidade com a bola nos pés que o Maxi, não tem uma técnica mais apurada para fazer o pivô, para dar uma assistência, para segurar um pouco mais a bola no ataque, para esperar a aproximação dos meios, dos volantes, no caso do Vasco, e dos laterais e dos pontas, mas é um jogador que procura bastante o contato físico e tem corpo para conseguir levar vantagem nessa disputa física. É um jogador de 1,85 m, é um jogador forte, alto, deu muito trabalho para o Vasco nessa partida sul-americana, não foi só nos gols não, ele perdeu outras oportunidades também, estava sempre levando vantagem em cima da defesa do Vasco. Inclusive o Ricardo Graça, que hoje é titular do Vasco e vem fazendo boas partidas, sofreu muito com ele. O Ricardo é um zagueiro mais frágil fisicamente. Ele ganhou muitas vezes a bola em cima do Graça nesses jogos. E não foi uma partida ao acaso, foi realmente a melhor temporada dele no ano passado, tendo uma média de quase um gol a cada 2 jogos. Tanto que a LDU queria renovar com ele. Esse ano ele até atuou um pouco menos, porque ele já vinha nesse imbróglio em relação ao contrato. Não conseguia renovar o contrato, não queria renovar, vinha recebendo já outras propostas. Além do Vasco, dizem, não sei, agora quando eu estou gravando o vídeo, já pode ter mudado quando você está assistindo também, teria uma proposta da China, mas é um jogador que não tem uma carreira consolidada no futebol sul-americano. Não é um jogador de ponta do mercado sul-americano, mas talvez é o que se encaixe hoje dentro do perfil do Vasco. O Vasco pode pagar um jogador em fim de contrato, que já não é tão jovem. Se o Vasco fizer um contrato, o Vasco já acertou também contratos longos, contratos caros, com jogadores que não vinham bem, jogadores mais velhos, caso do Bruno César, por exemplo, que é um dos jogadores que recebe o maior salário, não vem sendo titular e foi a principal contratação do clube na temporada, já vinha de lesão, o Vasco tinha alguns riscos ali, é um risco também em relação a Nangonô, não em relação à lesão, que me parece ser um jogador que fisicamente está bem, mas em relação a ele não ter mais um ano, não repetir o ano que ele repetiu ano passado. É um jogador que muitas vezes entregou 6, 7 gols por temporada, 8 gols, entrava e saía das equipes, sendo reserva, não tem uma grande qualidade técnica com a bola nos pés, é mais um finalizador, que é exatamente o Thiago Reis, por exemplo, só que o Thiago Reis é um jovem. Acredito que o Vasco até precise de um nome para dar esse suporte ao Thiago Reis em relação a não deixar ele sobrecarregado, responsável por todos os gols do Vasco no restante da temporada. O Vasco precisa de um jogador mais experiente. Com a saída do Maxi Lopes, o Ribamar já não vinha dando conta desde o início da temporada. É um jogador que tem muita dificuldade para fazer o gol, e isso para o centroavante é fundamental. E o Anangonó fez uma boa temporada em 2018, começou bem também a temporada 2019, ele tem 4 gols marcados em 14 jogos, muitos jogos ele não disputou os 90 minutos, então tem uma boa média em relação a tempo em campo e gol marcado, mas é um jogador que viveu mais baixos do que altos durante toda a carreira. Eu falei aqui que ele começou bem o ano e tinha falado antes que contra o Vasco ele tinha marcado 2 gols de cabeça. É uma das principais características dele. Inclusive nessa Libertadores, dos 5 jogos que ele fez, ele conseguiu 10 finalizações. 4 delas exatamente de cabeça, ou seja, quase 50% das jogadas que ele conseguiu concluir em gol foram através de cruzamentos, através de cabeçadas da bola aérea. Algumas bolas, inclusive, que ele concluiu com o pé foram em bolas alçadas na área, exatamente por ser um jogador com essa característica de ocupar bem o espaço, de bloquear a bola para conseguir dominar e finalizar, ou finalizar de primeira. É um jogador que se impõe muito fisicamente. Ele já havia deixado isso claro nas partidas contra o Vasco e dando uma esmiuçada nesses números dele na Libertadores. Assisti alguns melhores momentos também, até mesmo da própria partida contra o Flamengo. Fica claro que é um jogador para a bola aérea. E o Vasco hoje é o 8º time que mais cruza bolas na área do Campeonato Brasileiro, mas não tem aquele atacante que toca na bola em todas. Estou nem me referindo a marcar gol em toda a bola. Não existe isso de cruzar toda a bola, tem que se tornar gol. Mas você dificilmente vê um atacante tocando na bola o tempo todo nesses cruzamentos. Mesmo o Thiago Reis, que é um finalizador, é um artilheiro, vem marcando gols, não é um jogador que consegue ganhar. Ele é um jogador alto, relativamente alto para a posição, mas é um jogador ainda muito magro, muito cru em relação ao posicionamento. O Anangonó, até pela experiência, já conhece melhor a área, já conhece melhor esse posicionamento de dentro da área e, por ser muito forte fisicamente também, consegue ganhar algumas bolas mesmo marcado. Nisso sim, ele pode ser útil ao Vasco. A grande questão nas contratações do Vasco é o que eu sempre falo aqui, em relação a custo-benefício. O Anangonó não foi sempre um grande artilheiro das equipes por onde passou, até mesmo pela LDU, onde ele disputou mais tempo.
Ele foi marcar praticamente metade dos gols dele no último ano. Ele tem 5 anos de LDU, contando essas 3 passagens. Praticamente metade dos gols ele marcou no ano passado. Ou seja, nos outros anos, ele teve muita dificuldade ali para conseguir ter esse destaque que ele conseguiu no ano passado, já com 29 anos de idade. Então não é nenhuma garantia que ele vai repetir a mesma temporada do ano passado hoje no Vasco. Como aposta, por ser um jogador que vem em fim de contrato, eu acho válido. Mas tem que analisar primeiro quanto que o Vasco vai gastar com ele em relação a salário, para não perder também jogador amanhã por atraso salarial, não só ele como outros. O contratar não é um problema. A grande questão é como você vai arcar com esses custos e o que você vai deixar para o futuro se você não conseguir pagar em dia esses jogadores. Muitas das vendas que a gente vê de jogador jovem saindo do clube é exatamente para pagar salário atrasado de jogador que foi contratado e não deu certo. Então, se a gente for pensar pelo lado contratual, tá pegando um jogador que está livre no mercado, que vai encerrar o contrato agora no fim de julho, é realmente um jogador válido, é um atacante experiente, pode vir a somar, ajudar o Thiago Reis nessa divisão de gols do Vasco, para não deixar tudo em cima do garoto, mas é preciso também entender que o Anangonó não tem condições de ocupar a vaga do Maxi Lopes, pelo menos em relação a salário, ou nem perto disso. Não é um jogador nem próximo de substituir o Maxi Lopes em relação à qualidade técnica. O Maxi é um jogador muito mais consistente, com carreira na Europa, com passagem por grandes clubes. Já o Anangonó vem de várias passagens fracassadas por alguns clubes, passagens discretas, por assim dizer, e que teve no seu último ano o grande destaque, e isso já quase com 30 anos de idade. O Vasco tem que pesar isso na hora de definir o valor a ser pago para ele em salário. Não adianta pegar um jogador de graça no mercado em relação a não ter contrato com outros clubes e pagar um salário muito alto, você acabar diluindo o que você gastaria numa contratação, diluindo tudo num gasto excessivo no salário. Bom, galera, essa foi minha análise do Anangonó, possível reforço do Vasco. Não sei se quando você está vendo esse vídeo já fechou ou já desistiu da contratação. O mercado hoje do futebol é muito rápido, mas nesse momento é uma especulação do Vasco, uma possibilidade forte dele chegar ao clube exatamente por estar sem contrato. E o Vasco precisando de um centroavante para repor essa saída do Maxi Lopes. Se você gostou da análise, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e até a próxima.